Hoje é o dia 30 do desafio do 0 ao 1 milhão no digital. E se você é novo aqui, talvez você não saiba do que eu tô falando, mas alguns anos atrás eu vi um vídeo do Primo Rico onde ele dizia o que ele faria se ele precisasse começar do absoluto zero e chegar ao primeiro milhão. E aí lá tem uma série de coisas que ele disse que ele faria. E na época, quando eu assisti esse vídeo, eu pensei, eu deveria fazer isso, afinal de contas eu já sou do mercado financeiro, eu já invisto há bastante tempo, já tenho conhecimento e tal. Só que a questão é que eu fui procrastinando e eu nunca tive realmente coragem de gravar os meus vídeos. Meu nome é Daniela Live e se você está chegando aqui agora, já se inscreve. Além desse desafio, eu quero com certeza trazer conteúdo de qualidade, compartilhando com você o meu conhecimento sobre investimentos nos últimos anos e trazer um pouco do mundo real dos investimentos, que eu acho que essa é uma coisa que falta nesse mercado. Toda vez que você tentar fazer algo novo, as dificuldades vão surgir, você vai pensar em várias possibilidades, você vai tentar fugir, ou às vezes mesmo quando você não tenta fugir, parece que tudo conspira contra, né? Eu fiquei 3 dias tentando gravar vídeo e eu simplesmente não consegui, porque cada hora era um problema diferente que me impedia de gravar esse vídeo. E aí hoje eu cheguei aqui e falei, não, mas eu disse que eu ia fazer e eu tenho que fazer. No final das contas, todo e qualquer processo exige que a gente faça coisas que são extremamente desconfortáveis pra gente, né? Não tem como a gente se manter no mesmo lugar, com o mesmo conforto e alcançar resultados diferentes. Tudo que eu não quero é criar um perfil no estilo coach, com frasezinhas motivacionais de coisas que eu não vivi, de coisas que eu não acredito ou eu não aplico. E eu não sei se eu acredito que eu consiga fazer 1 milhão em 6 meses, não porque seja impossível, mas porque eu ainda não estou sendo a pessoa capaz de sustentar essa mudança tão drástica. Tem uma frase muito boa que ela diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. E às vezes para você conseguir um resultado grande, isso não vai ser de graça. Isso vai te custar alguma coisa, vai te custar velhos padrões, velhos hábitos. Aí a gente entra no segundo ponto. Muitas vezes a gente vai querer justificar as coisas e justificativas nunca faltarão. Às vezes, para você ter um resultado, você só precisa ser um pouco mais técnico, sabe? Então, eu peguei a minha postura no mundo dos investimentos e eu quero trazer, incorporar isso aqui para o digital, que é simplesmente ter um olhar um pouco mais técnico, ter uma lista de coisas que eu quero e pretendo seguir e seguir mesmo sem saber exatamente até onde isso pode me levar. E aqui, no caso do desafio, existe uma lista de coisas que eu preciso fazer. O desafio consiste em ler 2 livros por semana, criar conteúdo nas outras redes, fazer estágio, melhorar a qualidade das gravações, talvez conseguir um celular melhor e montar um cenário, algo que seja agradável para as pessoas assistirem. 3 vídeos por semana, gravar 3 vídeos por semana, estudar sobre o algoritmo, construir uma rede de contatos, monetizar o canal e vender cursos e serviços. E no primeiro mês, para esses primeiros 30 dias, a meta era faturar R$ 4.000, o que eu confesso para vocês era uma meta fácil de ser atingida, mas ainda assim eu não atingi. Então, esses foram os resultados de tudo que eu fiz nos últimos 30 dias. E, sendo bem honesta, eu esperava um engajamento maior da minha parte. Se eu continuar desse jeito, óbvio que eu não vou conseguir fazer 1 milhão nos próximos 6 meses, eu não vou chegar nem perto disso. Então, muita coisa vai ter que ser mudada, começando pela minha postura, começando talvez pela minha confiança, pela minha fé. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar que isso vai dar certo, sabe? Se você tem um projeto grande, você tem que saber disso, que você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Eu tava ouvindo o Flávio Augusto esses dias, eu admiro demais ele. E ele tava contando que quando ele começou na escola de inglês, né, que ele era vendedor na escola de inglês, ele vendia cursos de inglês. E um dia um vizinho dele pediu para ele fazer uma apresentação, demonstrou estar interessado em comprar um curso de inglês dele. E aí ele foi, fez toda a apresentação e deu o melhor dele. E quando chegou no final, esse vizinho dele falou: Ah,
Nossa, cara, você tem tanto potencial, por que que você tá insistindo nisso, sabe? É ridículo você querer vender cursos de inglês. E o que que acontece? Hoje, o Flávio Augusto é um bilionário, ele fundou a própria escola dele e provavelmente você sabe muito bem quem é o Flávio Augusto. E ele começou ali do zero, focando em vendas, focando em montar o negócio dele digital, a escola digital dele, e agregar muito valor para as pessoas, consequentemente, né? Porque é muito importante que as pessoas aprendam inglês. Dependendo do objetivo da pessoa, quer se mudar para outro país, quer trabalhar em um determinado lugar, enfim, não importa, o inglês é algo fundamental, as pessoas precisam disso. Então, o primeiro ponto para quem quer empreender é você olhar para um problema e você ter uma solução e entregar essa solução para as pessoas. A parte mais difícil do meu negócio o que na verdade eu já fiz, que é criar uma solução, que é criar algo que possa resolver o problema de milhares de pessoas. E hoje a gente tem um percentual muito baixo de pessoas que investem, e eu tenho um método de investimentos. O grande desafio está em fazer algo novo. E às vezes quando a gente vai fazer uma coisa nova, a gente pensa assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. E eu confesso que eu fiquei ali alguns anos travada, pensando, eu não consigo fazer isso. E hoje eu quase não gravei esse vídeo, porque eu pensei, eu não consigo gravar esse vídeo. E por mais que ele não esteja perfeito, a melhoria ela vai vindo com o tempo, né? A gente vai fazendo, vai observando, vai vendo que precisa melhorar. E não existe o eu não consigo, existe. Isso é algo novo e eu ainda preciso aprender. Então, às vezes a gente precisa também ter humildade e não se deixar levar por pessoas que vão desincentivar a gente. E às vezes a pessoa que desincentiva a gente é a gente mesmo, né? No meu caso, quando eu comecei, eu fui desincentivada por outras pessoas. E eu não tive a mesma resiliência lá do Flávio Augusto, que ele simplesmente se manteve. Às vezes a gente busca muito aprovação e compreensão e incentivo, e todas as pessoas que buscam aprovação, apoio, agradável, são pessoas que vão sempre ser pobres. Não tem como você enriquecer enquanto você estiver buscando agradar seus pais, seus familiares, ou você quer gravar um vídeo na internet, você quer agradar, você quer ser neutro, você quer que todo mundo goste de você, e não existe a menor possibilidade disso acontecer. Então, são várias barreiras que precisam ser quebradas. Nesse vídeo, o que eu quero fazer para os próximos vídeos? A minha intenção é fazer realmente um quadro, sabe? Então, tem muitas coisas que eu estou planejando aqui na minha cabeça para que isso se torne mais interessante, mais agradável, só que eu ainda não sei como executar. Esse vídeo não ficou como eu gostaria e eu não atingi a meta principal, porque esse desafio é do 0 ao 1 milhão. Qual é a meta principal? A meta principal seria ter feito ali os 4 mil reais nesse mês e eu não consegui. Para o próximo mês, a meta já são 13 mil, então seria ali, para o próximo mês eu tenho que buscar 17 mil reais de faturamento. É algo possível de se fazer desde que eu trabalhe na direção certa e desde que eu crie os meus produtos. Agora, o que mais me incomoda, o que mais está me incomodando de criar os produtos é a qualidade dos meus vídeos, porque eu fico às vezes olhando para outras pessoas e me comparando, eu falo, nossa, eu queria ter um cenário melhor, eu queria ter aquilo melhor, eu queria ter aquele outro melhor. E às vezes eu até poderia comprar alguma coisa ou outra, mas eu não sei nem o que comprar, não sei nem como fazer. Falar sobre mercado financeiro é muito mais divertido para mim, é muito mais fácil. Tudo que envolve marketing digital é algo novo e que eu tenho um certo bloqueio. Não gosto de falar isso, né? Porque bom, é isso. Se você olhar o meu primeiro vídeo e ver o entusiasmo que eu estava e olhar para esse, você vai falar, maluca, não vai chegar a 1 milhão de jeito nenhum. Então, hoje eu tava meio para baixo e eu gravei o vídeo mesmo assim. E mas os próximos vídeos que eu vou gravar eu vou estar super animada, porque eu vou estar falando de um assunto que eu gosto muito e de um assunto que eu tenho paixão em gravar. O que eu realmente amo é ser livre, sabe? Toda vez que eu me sinto obrigada a fazer algo, obrigada a performar ou pensar em formas e estratégias de criar um conteúdo para chamar a atenção das pessoas, isso me incomoda muito, porque eu não quero criar vídeos chamativos com capas chamativas e coisas mentirosas.
só para chamar a atenção das pessoas. Então esse é meio que um dilema moral que eu tenho. Agora eu sei também que eu não preciso fazer nada disso, eu posso simplesmente fazer um bom trabalho e as pessoas vão chegar naturalmente. Só que aí entra a parte das coisas que eu ainda preciso desenvolver e melhorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo nos próximos, mas só se você se inscrever. Até 1 milhão.